Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos os internautas, telespectadores e também nossos ouvintes. Bom, a gente vai falar novamente aqui sobre Covid, Glauco. O Brasil bate novo recorde de mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, 1.786 pessoas morreram pelo coronavírus. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.361. Já são 261.188 óbitos desde o início da pandemia. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos na média de novas mortes diárias por Covid-19 por milhão de habitantes, segundo o projeto de transparência de dados Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford. E a gente vai repercutir todo esse drama que o Brasil está vivendo nesse momento com Pedro Halal, epidemiologista, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Halal, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Jornal Brasil Atual. Bom dia. Bom dia, prazer é meu estar aqui no Brasil Atual para falar, infelizmente, sobre essa situação muito triste que a gente vive, e eu gostaria já de começar falando desse número que tu acabaste de citar. São 260 mil mortes aqui no Brasil. Dessas 260 mil mortes, cerca de 180 mil delas não teriam acontecido caso o Brasil não fosse um fracasso no combate à pandemia. Ou seja, 3 de cada 4 mortes que acontecem no Brasil por Covid-19 poderiam ter sido evitadas, não fosse o governo federal e o Ministério da Saúde terem um trabalho tão vexatório no enfrentamento da pandemia. Eu acho que essa é a primeira informação que deve ser compartilhada com aqueles que nos acompanham, para que a gente tenha noção da gravidade do que está acontecendo nesse momento no Brasil. Ou a partir dessa sua fala, Halal, que a gente pode concluir, bom, eu gostaria até que você falasse, esse número de mortes evitáveis, né, como você está colocando, se essas pessoas não eram para morrer e morreram por conta, enfim, da atuação do governo, dessa falta de planejamento, falta enfim, de toda uma coordenação, a gente pode falar em genocídio? Olha, eu normalmente costumo deixar essa avaliação para as pessoas que nos assistem. A nossa função aqui como especialista é dizer que 3 de cada 4 mortes não deveriam ter acontecido. E a gente deixa para aqueles que nos acompanham fazerem a adjetivação e o julgamento. Mas na prática é isso. O Brasil não tem uma política de testagem em larga escala que serve para identificar precocemente os casos e evitar a transmissão da doença. O Brasil não tem uma política de rastreamento de contatos, que é aquela coisa, se tu teve Covid, tu tem que ser questionado com quem tu teve contato nos últimos dias, e essas pessoas deveriam ser procuradas pela vigilância também para serem testadas e para serem isoladas, para evitar a transmissão do vírus. O Brasil não tem. Houve uma campanha difamatória que até hoje ainda existe contra o distanciamento social e contra a possibilidade de lockdown em situações específicas. Houve a declaração do próprio presidente de que não se vacinaria e que quem se vacinasse corria o risco de virar jacaré. Houve o boicote à vacinação quando o governo federal sequer respondeu os ofícios da Pfizer, que oferecia naquela época a possibilidade de comprar 76 milhões de doses. Houve uma disseminação insistente, exagerada, de tratamento sem efetividade comprovada. Então, na prática, é isso. O conjunto desses fatores é que faz com que essas famílias estejam em luto, quando, na verdade, não precisariam disso, desde que essas coisas que eu estou falando não tivessem acontecido. Perfeito. Halal, a gente vai repercutir agora com você as falas do Bolsonaro nesta quinta-feira no município de São Simão, em Goiás. Ele chamou as determinações de fechamento de atividades não essenciais de frescura e mimimi. Disse que a atividade essencial é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão para dentro de casa. E ainda acrescentou, PORRA. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, dizendo vai comprar vacina. Só se for na casa da tua mãe. Não tem vacina para vender no mundo. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Bom, essas foram as declarações que o presidente Bolsonaro deu em Goiás.
e eu gostaria de repercutir com você como é que você vê, né, inclusive o nível aí, né, dessas falas. Não, primeiro eu gostaria de lembrar que desde a redemocratização do país, nós tivemos então o governo Collor, tivemos o governo Itamar Franco, depois acho que tivemos direto o governo Fernando Henrique por 8 anos, o governo Lula, o governo Dilma e depois interrompido e o governo Temer. Eu pergunto para as pessoas que nos acompanham se eles lembram de alguma dessas figuras fazer uma declaração como essa, só se for na casa da tua mãe. E olha que nós estamos falando de pessoas de espectro ideológicos muito distantes. Então, assim, a falta de compostura de um presidente que não entende que como figura pública ele pode ser criticado, ele pode ser questionado, é bastante assustador e preocupante. O que também eu acho que não pode deixar de ser dito, e é óbvio que nunca os jornalistas acabam conseguindo emendar as perguntas, porque o ataque é desse nível, porque a pergunta seria, mas presidente, não lhe foi oferecida 76 milhões de doses da vacina da Pfizer e o senhor sequer respondeu o ofício? Acabava com o argumento dele. Aí não seria na casa da mãe, seria no Palácio do Planalto que sentou em cima do ofício. Então, assim, é uma retórica agressiva que tenta criar cortinas de fumaça, como sempre tem sido, para não ficar escancarado o fracasso absoluto brasileiro no combate à pandemia. Essas 260 mil famílias que estão de luto, que nunca vão ter conforto para suas dores, essas famílias mereceriam um pouco mais de respeito do que uma declaração como essa. Mas nesse momento não é possível que isso aconteça. Eu escrevi um artigo um dia desses, lembrando aquela frase do Tom Jobim de que o Brasil não é para principiantes, muito menos o cargo de presidente da República, né? Não é para principiantes. Então, o Brasil cometeu esse erro e agora o Brasil tem que conviver com ele por pelo menos mais aí alguns meses. E agora, Halal, você assinou um termo de ajustamento de conduta, TAC, né, depois de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, numa transmissão que você fez. O processo foi aberto pelo deputado federal Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, né, que ingressou aí com uma representação na Controladoria Geral da União. O deputado tinha intenção até tirar você aí da universidade, que você fosse demitido, etc. Eu queria que você falasse um pouco desse episódio e como é que você recebeu essa TAC, por que você resolveu assinar essa TAC? Conta pra gente. Primeiro eu vou pedir licença, assim, mas eu não tenho nenhum vínculo com esse cidadão, então eu não vou chamar ele pelo apelido, eu vou chamar ele como Alcíbio Nunes, que é o nome que consta lá, o nome do deputado. Não, o deputado fez uma denúncia, disse que eu seria demitido, que eu era uma vergonha para o serviço público, que eu era um desequilibrado mental, coisas desse tipo. A denúncia foi analisada pela CGU e imediatamente a CGU afastou qualquer possibilidade de falta funcional grave. A CGU vislumbra que, em tese, poderia haver infração disciplinar de baixo potencial ofensivo, como eles chamam, e fez a propositura de eu assinar um TAC. Eu sentei com meus colegas, com meus advogados, e achei por bem assinar, porque arquivava o processo e a gente não ficava, então, despendendo tempo nessa pauta, quando, na verdade, a minha pauta, pelo menos, é salvar a vida dos brasileiros e das brasileiras através do coronavírus. Então, assim, é isso. Foi um ataque frustrado, porque, obviamente, que esse processo não fará com que eu deixe de me manifestar sobre a pandemia, sobre as vexatórias atuações até hoje do Ministério da Saúde e do próprio governo federal em relação ao coronavírus, e a CGU adequadamente reconheceu que não havia ali nenhuma falta funcional grave. Então, processo encerrado sob o ponto de vista processual. Agora, sob o ponto de vista político, eu me lembro dos meus pais, especialmente, me comentarem numa época aqui no Brasil que a gente não podia criticar o governo. Houve épocas no Brasil em que isso acontecia. Eu
vivi pouco, eu nasci em 1980, então eu não vivi o auge dessa época, mas a gente espera que nunca mais tenhamos aqueles momentos no Brasil. Então, assim como ontem o MEC recuou naquele ofício vexatório de dizer que tentar censurar manifestações políticas nas universidades, muito provavelmente nas próximas semanas vai recuar também em relação a essa tentativa de censurar professores universitários, que obviamente caracteriza um momento de exceção. Agora, falando em manifestações, né, Halal, agora mais do outro lado, não dessas reivindicações exatamente justas, a gente teve hoje aqui, já pelas 5h30 da manhã, aqui em São Paulo, um protesto contra a fase vermelha em São Paulo, que entra em vigor a partir deste sábado. Caminhoneiros protestaram na Marginal, estão protestando na Marginal do Tietê, na região do Cebolão, próximo à rodovia Castelo Branco, também em direção à rodovia Ayrton Senna. O recado numa faixa era: fora Dória, abre já. Né, o reflexo desses problemas já está atingindo a cidade, Marginal do Pinheiros também com problemas no trânsito, e a gente vê parte, então, do setor econômico brasileiro boicotando também ações, né, que seriam também importantes para conter a Covid. Como é que você analisa também esse boicote? Olha, as manifestações, e eu sempre defendo a liberdade das pessoas se manifestarem. Então, a manifestação, em geral, sempre é bem-vinda, exceto se a manifestação está causando uma situação de risco sob o ponto de vista da saúde pública. Aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em dezembro, o proprietário de uma loja organizou e discursou numa manifestação quando a cidade estava em lockdown, causando aglomerações. E, nesse caso, isso é absolutamente inadmissível. Se os caminhoneiros estão protestando, mas estão respeitando o distanciamento, estão tomando os cuidados necessários, acho que faz parte da democracia. Agora, se essa manifestação envolve também o desrespeito aos protocolos sanitários e coloca em risco a vida de milhares de pessoas, essa manifestação, infelizmente, não deveria estar acontecendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as variantes, Halal, o risco delas, né, que estão predominantes aí, a gente está vendo o noticiário em 6 estados, o que se sabe dessas variantes? Olha, na verdade, assim, não é surpresa que um vírus tenha variantes. Então, isso eu acho uma primeira coisa para as pessoas que nos assistem, até um pouco no sentido de tranquilizar. Não é especificamente a minha área, eu não sou infectologista, virologista, imunologista, mas assim, não é uma surpresa que um vírus tenha variantes. O problema das variantes é um pouco da relação, e aí tu vai notar o que eu quero dizer, um pouco daquela coisa do que veio antes, o ovo ou a galinha. Porque o problema da variante é isso, né? O que acontece? As variantes aumentam a circulação do vírus. Esse é o grande problema dela, porque elas são mais transmissíveis. Só que, por outro lado, quanto mais o vírus circular, mais chance de criar novas variantes. Então tem uma relação de causa-consequência, mas também vice-versa, que faz com que as variantes sejam uma grande preocupação, porque pode gerar uma bola de neve. Nesse momento, o que a gente sabe é que essas variantes elas são mais transmissíveis. Temos um momento no Brasil em que a população adulto-jovem tem sido mais afetada pelo vírus e ainda se está estudando se essas novas variantes são mais agressivas nesse grupo etário ou se é simplesmente pela quantidade de pessoas. Isso está sendo estudado pelos pesquisadores e em algumas semanas provavelmente a gente vai ter respostas mais definitivas. Perfeito. E Halal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele abriu uma apuração preliminar para averiguar também se há indícios, né, de que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tenha cometido os crimes de falsidade ideológica, fraude processual. Como é que você está vendo também esse encaminhamento em relação à atuação do ministro da Saúde? Olha, primeiro em relação ao processo em si, eu não tenho nada para comentar porque eu não conheço os autos do processo, não analisei com devido cuidado. O que eu posso comentar é sobre a vexatória atuação do Ministério da Saúde na atual gestão. Esse é um comentário científico que eu tenho que fazer. O Ministério da Saúde, pelos motivos que eu falei lá desde o começo,
não testa, não rastreia contato, não estimula distanciamento social, estimula tratamentos não eficazes, paga um mico internacional em relação à vacinação. Por todos esses motivos, a gestão do Ministério da Saúde é muito ruim, vergonhosa, talvez ficará marcada na história como a pior gestão do Ministério da Saúde na história do país. Agora, sobre a questão do processo que tramita, eu acho que o ministro tem o direito, como qualquer cidadão, de exercer seu direito constitucional, ampla defesa e contraditório, e por dentro do processo vai ficar aí confirmado se ele cometeu ou não as infrações funcionais e ou criminais pelas quais ele está respondendo. Certo, agora a gente estava dando uma lida aqui na coluna do Jamil Chad, querido Jamil Chad, jornalista, ele que acaba de ganhar o troféu Audálio Dantas também, enfim, em breve estará conosco aqui também no Jornal Brasil Atual. Ele diz o seguinte, que o Brasil deixa de ser pária para se transformar em ameaça global. E eu gostaria que você falasse a respeito também de alguma medida, se é que é possível, internacional inclusive, para atuar aqui no Brasil, no ponto de tentar brecar o que está acontecendo, né? Enfim, se vai depender do exterior, de autoridades internacionais atuarem aqui diante do que está se revelando aqui desse descontrole total, Halal? Olha, a situação é realmente muito delicada, e é delicada por quê? Porque o Brasil, no momento que o vírus circula livremente, especialmente se for acatado aí o protesto dos caminhoneiros que acham que tem que reabrir tudo, se o vírus voltar a circular livremente no Brasil com a quantidade de infectados que nós temos nesse momento, a possibilidade do surgimento de novas variantes, inclusive variantes mais graves, mais letais, é muito grande. E a gente sabe que essas variantes mais letais, elas podem ir para os outros países, provavelmente vão para os outros países. Então, assim como se fosse na China, lá no começo da pandemia, estão vendendo, não sei, vamos inventar carne de morcego, e isso está contaminando as pessoas e pode contaminar a população mundial inteira. Poderia haver uma intervenção. No Brasil também talvez seja necessário que a Organização Mundial da Saúde faça alguma intervenção. A verdade é que o Brasil hoje é um risco para a saúde pública mundial. Está corretíssima a afirmação. O Brasil hoje representa um risco para a saúde pública global. E esse risco, como já foi publicado no Lancet, que é um dos maiores periódicos científicos do mundo, meses atrás, o grande inimigo do enfrentamento da Covid-19 no Brasil é o seu próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso foi dito num editorial do Lancet, acho que em maio do ano passado ou junho. Então, assim, é isso, o Brasil representa, sim, um perigo de saúde pública internacional, e é possível que em poucas semanas haja uma intervenção no Brasil para que o Brasil minimamente siga os protocolos baseados em evidência científica para conter o vírus SARS-CoV-2. Agora, Halal, em relação a essas transferências de pacientes de um estado para o outro, esse colapso todo, as UTIs aqui lotadas, inclusive da rede particular de saúde, importantes hospitais que já não tem como mais colocar uma pessoa dentro da UTI. Qual que é o cenário que a gente vai ver daqui nos próximos dias? Olha, esse cenário de colapso no sistema de saúde, ele é um cenário extremamente complexo. E ele é complexo por vários motivos. O primeiro é que algumas pessoas mais ao lado negacionista, elas dizem que tem que criar mais leito, mais leito, mais leito, mais leito. O problema é que não adianta criar mais leito, primeiro porque é enxugar gelo, e segundo porque não tem profissional de saúde para trabalhar em todos esses leitos. Então, existe um limite do sistema de saúde. A questão da transferência dos pacientes também é polêmica, porque pode haver uma interpretação, e muita gente diz, mas isso é um absurdo, porque surgiu a variante, ao mandar os pacientes para os outros estados, está transferindo a variante, aumentando o risco da variante se disseminar nos outros estados. Mas qual é a contraproposta? É deixar os pacientes para morrer? Então, assim, esses assuntos, eles são muito complicados. Então, quando o sistema de saúde está em colapso, a recomendação em todos os lugares do mundo é restringir a circulação.
É isso que precisa ser feito. Restrição de circulação, especialmente nos lugares mais afetados. É isso que funcionou e que segue funcionando em qualquer outro lugar do mundo. E o Brasil, infelizmente, não consegue adotar essa política. E quando adota, tem um protesto como que a gente está vendo hoje em São Paulo. Então, realmente, a máquina de disseminação de notícias falsas, ela funciona. Tanto ela funciona que estamos tendo esse protesto em São Paulo no dia de hoje. Exato, e existem dezenas de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro justamente por falta dessa condução da política de saúde no combate à pandemia. Como é que você vê também essa possibilidade, né, do impeachment? A gente sabe que já na Câmara e no Senado existem pessoas que estão na liderança que já estão praticamente, fechadas com o presidente, né? Mas, de qualquer forma, essa possibilidade de impeachment seria uma possibilidade nesse momento, inclusive? Olha, assim, eu não conheço o teor dos pedidos em detalhe, então eu tenho um pouco de dificuldade de comentar especificamente sobre os pedidos, esses 70 e poucos pedidos que existem. O que eu conheço é o fracasso brasileiro no enfrentamento da pandemia, o fracasso brasileiro na pauta da educação, todas essas características do atual governo. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, e não tenho motivo para não usar nesse momento, que governo ruim a gente troca eleitoralmente, a gente troca nas eleições, tem que ganhar no voto se o governo é ruim. Agora, se o governo comete infrações graves, aí existe a possibilidade de impeachment. Então, quando aconteceu um impeachment alguns anos atrás da presidenta Dilma, é uma característica que, na minha opinião, causa um grande dano à democracia, porque o impeachment da presidente foi causado por uma percepção, e é uma percepção justa, as pessoas podem ter essa percepção de que o governo não ia bem, mas não tinha razão, fundamento jurídico para o impeachment. Agora, nesse momento, é a mesma posição que eu defendo. Se houver fundamento jurídico para o impeachment, que se abra o processo. Se não houver fundamento jurídico, que se vença nas próximas eleições, para que a gente feche de uma vez por todas essa história triste, esse capítulo triste na história do Brasil. Tá, você falou em educação, só para a gente terminar, Halal, seria importante as escolas permanecerem fechadas nesse momento? Olha, vamos finalizar então com um dos temas mais polêmicos de todos. As escolas, elas têm que abrir nesse primeiro semestre. Não há dúvida nenhuma que tem que ter aula presencial nesse primeiro semestre. Os prejuízos causados para as crianças, especialmente de tanto tempo sem aula presencial, estão quase chegando no ponto de superar os benefícios do fechamento das escolas. Mas é óbvio que não pode se fazer isso no momento em que a curva está crescendo e está nesse momento absurdo que está hoje. Então, com a devida responsabilidade, serenidade, é necessário esperar essa curva estabilizar, depois ela começar a descer, e neste momento, quando tivermos aí umas 3 semanas de curva descendente consistente, aí a gente pode então trabalhar com a possibilidade de já reabrir as escolas e ter aulas presenciais. Eu não sou daqueles que defende que escola jamais tinha sido fechado, isso é postura de negacionista, mas eu também não sou daqueles que entende que a escola só pode voltar quando tiver vacina para todo mundo. Até porque até hoje nem tem vacina para criança. Então nós vamos esperar o quê? Mais 1, 2 anos sem criança na sala de aula? Não dá. Então as aulas têm que voltar, mas não é nesse momento de descontrole da pandemia que a gente vai fazer isso. Tá certo, Halal, a gente agradece demais aqui a sua participação, muitíssimo obrigada, viu? Até uma próxima, tá? Até a próxima, eu que agradeço, foi um prazer participar. Prazer é o nosso. Tá aí o Pedro Halal, epidemiologista, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.